Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar de forma simples e clara o que é luta de classes, que tanto a direita quanto a esquerda falam cotidianamente. Quando nós, trabalhadores e trabalhadoras, vamos procurar emprego, a gente se depara com 2, 3 vagas, por exemplo. A primeira com salário de R$1.000, a segunda com salário de 1.500 e a terceira vaga de trabalho com salário de 2.000. Qual a vaga que a gente escolhe? Obviamente que é aquela com salário maior, no caso de 2.000, certo? Porque a gente quer um salário que tenha um poder de compra maior, que contemple mais necessidades cotidianas. Já o empresário, quando ele tem 3 trabalhadores à disposição para poder empregar, um com salário de 1.000, outro com salário de 1.500 e o terceiro com salário de 3.000. Ele vai escolher qual dos 3? Aquele que tem um salário de R$1.000, claro, porque o trabalhador, a força de trabalho, é meramente um custo de produção para ele. É a mesma coisa que a conta de energia, a conta da internet, o preço do alimento para o consumidor. É um custo, é um estorvo, algo incômodo, algo que quanto menor o preço, melhor. Quando a gente vai no supermercado, quanto menor o preço do feijão, do arroz, melhor, porque é um custo para a gente. Portanto, percebe-se que há um conflito econômico aí. Enquanto o trabalhador de um lado quer um salário bom e amplos direitos trabalhistas, o empresário quer um salário pequeno, quanto menor, melhor e poucos direitos trabalhistas. Por isso que eles transferem fábricas para países com mão de obra barata, como a China no começo do século, como a Indonésia, Bangladesh, Vietnã, entre outros países. Por isso que a mulher mais rica do mundo falou em 2012 que o salário ideal na Austrália era o salário africano de R$4 por dia. Por isso que empresários nos Estados Unidos criticaram o Temer, porque eles queriam que a reforma trabalhista possibilitasse a redução imediata e a qualquer momento de salários. Quanto menor o salário do trabalhador, quanto menos direitos trabalhistas o trabalhador e a trabalhadora tiver, melhor para eles, maior vai ser o lucro deles. Antes da promulgação da CLT, a jornada de trabalho chegava a 16, 17 horas. Ficava simplesmente a cargo do empresário decidir qual seria a jornada de trabalho. Não tinha um limite de 8 horas por dia. Tanto no Brasil como no mundo. Não tinha férias remuneradas, não tinha descanso semanal. Eles é que decidiam tudo. E evidentemente, eles pagavam o mínimo possível para ter um lucro maior. Por isso os trabalhadores se organizaram, criaram sindicatos, organizações operárias. Se a gente estudar a história do 1º de maio, o Dia Internacional do Trabalhador, a gente vai ver que é uma história de luta no mundo inteiro. E foi graças a essas lutas que o trabalhador conquistou a histórica jornada de trabalho de 8 horas em boa parte do mundo e outros direitos trabalhistas, como eu falei. Enfim, o objetivo do empresário é o lucro. Quanto maior, melhor. E necessariamente, para o lucro ser maior, o salário, os custos de produção precisam ser baixos. Quanto menor o salário, quanto menos direitos trabalhistas, melhor para eles. Em oposição, para os trabalhadores, quanto maior o salário, quanto maior o custo de produção do empresário nesse sentido, melhor para ele. Portanto, há um conflito econômico muito claro aí. As greves, as manifestações, as ocupações de empresa, de fábrica, enfim, são sintomas desse conflito de classes, dessa luta de classes, que não é algo que saiu da cabeça dos comunistas. É algo verificável na prática, que a gente percebe cotidianamente. Em 2016, a gente teve uma média só no Brasil de 6 greves por dia. Fora as manifestações, ocupações de empresas, os acidentes de trabalho que no Brasil chegam a 5 milhões por ano em decorrência de manutenção inadequada de equipamentos e investimentos baixos na segurança dos trabalhadores, porque também é um custo. Esse conflito também se estende para outras áreas, para além do interior da empresa, para além da disputa por salário. No campo, a disputa pela terra é também uma luta de classes. O fazendeiro rico, para ele aumentar o seu lucro, ele precisa aumentar a produção. Para aumentar a produção, ele precisa ter mais terra. E tendo um espaço finito ali, obviamente que ele precisa tirar a terra de alguém. E o inverso ocorre também. O trabalhador sem terra, o camponês pobre, para ele garantir a sua produção, a sua autossubsistência, ele precisa ter o acesso à terra. Portanto, há um conflito aí também. O fazendeiro rico precisa cada vez mais de terra e o camponês pobre e o sem terra precisa garantir o seu pedaço de terra para alimentar a sua própria família. São setores que não podem conviver juntos. O camponês pobre e o sem terra não pode conviver lado a lado
com o latifundiário, com o fazendeiro rico. O trabalhador não pode conviver lado a lado com o empresário rico, porque eles possuem interesses econômicos, sociais distintos e opostos. Para a gente solucionar esse conflito, é só eliminando essa separação entre o empresário de um lado e o trabalhador do outro. A gente precisa fazer com que só exista uma classe social, a classe trabalhadora, a classe que tudo produz e que tudo mantém. De que forma? Transferindo a propriedade das grandes empresas para essa classe. A propriedade da terra, das fábricas, das máquinas, das grandes empresas em geral, para os trabalhadores. Dessa forma, sendo a classe trabalhadora unicamente a proprietária das grandes empresas, a gente não tem mais esse antagonismo, esse conflito, essa oposição. O salário do trabalhador não vai mais ser tratado como um custo de produção, mas sim como a renda necessária para ele sobreviver. E quanto maior, melhor. A jornada de trabalho é a mesma coisa. Quanto mais tempo livre ele tiver para ficar com a família, para estudar, para passear, enfim, para ser livre de fato, melhor. Por isso que a solução para o conflito de classes inerente ao sistema capitalista é a própria eliminação, a própria superação do sistema capitalista. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é luta de classes e como a gente pode solucionar esse problema.